Vem comigo que hoje vou te ensinar 3 modelos de gráficos de velocímetro. Assim você pode escolher qual o melhor que atende para os seus dados. Não sai daí! E para este primeiro velocímetro, nós vamos utilizar uma tabela com a escala e a pontuação, uma outra tabela para definição dos valores que vamos utilizar no nosso velocímetro, e vou criar aqui com vocês a tabela dinâmica que vai dar parâmetro para o resultado, tá? Então, eu venho na guia Inserir, Tabela Dinâmica, vamos utilizar da tabela Intervalo Base de Dados, que é essa daqui. Vou dar um OK, e aqui já está a estrutura da tabela dinâmica. Vou usar para essa tabela dinâmica a avaliação e o resultado. Venho na guia Design e vou utilizar nessa tabela dinâmica uma cor mais neutra. E também vou inserir, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação. E a segmentação vai ser por avaliação. E vou dar um OK, tá? Vou também alterar aqui dentro de design da segmentação para um cinza e deixar apenas as cores ornando. E aí, o que vai acontecer? Toda vez que eu filtrar aqui, vai aparecer apenas um resultado para esta tabela dinâmica. E é exatamente o que a gente precisa. Vou, com o botão direito, tirar o resultado, remover total geral dela e já vou inserir os valores aqui da pontuação para a construção do nosso velocímetro. Para esta pontuação, vou determinar 20% em ruim, 20% em regular, 40% para bom e 20% para ótimo, tá? E aqui vamos inserir uma soma. 100%. Observe que eu vim aqui dentro da guia página inicial e cliquei em soma. Ele automaticamente colocou aqui um subtotal. Vamos configurar essa segmentação. Então, eu venho na guia segmentação, vou aumentar para 4 colunas, vou aumentar a largura dela, vou diminuir a altura, venho nas configurações de segmentações, vou tirar o cabeçalho e vou dar um OK. Por quê? Porque a gente precisa justamente da tabela filtrada. Vou posicionar ela aqui em cima, antes vou aumentar aqui a nossa primeira linha, posicionar ela em cima da nossa tabela dinâmica, vou também alterar as cores dessas tabelas e deixar numa cor mais neutra, alterar essa também, e tirar as linhas de grade. Venho em exibir, tirar as linhas de grade, tá? Agora sim, feitas essas configurações, eu venho selecionar aqui os dados de pontuação. Na guia Inserir, vamos utilizar o gráfico de rosca, tá? Agora, eu vou clicar nele com o botão direito, formatar série de dados, tá? Ângulo da primeira fatia, eu vou deixar em 270 e dar um Enter. Observe que essa fatia aqui, ela alterou o posicionamento. Então, vamos lá. Essa primeira fatia representa o ruim com 20%. Essa segunda fatia representa regular com 20%. Essa terceira fatia representa bom com 40%. E essa última fatia representa 20%, que é o ótimo, tá? E essa fatia aqui,
Se essa primeira fatia representa 100%, essa segunda fatia também representa 100%, que é o meu valor total. E por que que a gente alterou o ângulo? Porque essa fatia nós não vamos deixar aparente. Então, vou clicar fora e também já vou fazer uma limpeza nesse gráfico. Em título, vamos remover título. Legenda, vamos remover. Vamos clicar vamos selecionar o gráfico. Na guia formatar, nós vamos deixar sem preenchimento. E também sem contorno. Vamos fazer a mesma coisa com o gráfico. Eu vou clicar no gráfico, em formatar, eu vou deixar ele sem contorno. Sem contorno, tá? Essa última fatia aqui, ó, vou clicar fora novamente, vou clicar no gráfico. Quando eu clico mais uma vez na fatia, seleciona apenas essa fatia. E como que eu sei disso? Vou clicar fora, clico uma vez. Quando essas opções estão abertas, aparece aqui formatar série de dados. Vamos supor que não esteja aberto. Com o botão direito, formatar série de dados, tá? Vou clicar fora novamente, clico uma vez, clico duas. Olha o que aparece. Formatar ponto de dados. O que isso está querendo dizer? Que essa daqui, essa fatia, é apenas um ponto que estaremos formatando, que é o que nós precisamos nesse momento. Estou selecionando apenas esta fatia e agora eu venho aqui e vou deixar sem preenchimento. E ele já vai virar a base do nosso velocímetro. Ó, observe que ele formou como se fosse um arco, tá? Como já se fosse a base do nosso velocímetro. Vou formatar cada ponto de dados desse. Então, vou selecionar o primeiro. Em preenchimento, eu vou colocar o vermelho, tá? Que representa ruim. O segundo ponto, eu vou utilizar o amarelo, que representa o regular. A terceira fatia, eu vou deixar um verde mais claro. E o último ponto, eu vou deixar um verde mais escuro, tá? Então, a gente tem ruim, regular, bom e ótimo. Agora, nós vamos alimentar os valores para o ponteiro, tá? Deixa eu formatar aqui o tamanho, tá? Então, vamos deixar em 762. Vamos posicionar aqui novamente. E aí, o que nós vamos fazer agora, tá? Imagina que assim, ó. Aqui é o ponteiro, tá? Imagina que ele tá reto. Tá? Aqui tem uma bolinha. O que eu construí aqui, ó? O valor que vem antes é o valor que vai fazer isso daqui se mover. O valor que vem antes do ponteiro. Largura do ponteiro, tá? É o valor do ponteiro, essa largura. O quanto que eu vou determinar que esse ponteiro vai medir. Depois, esse valor aqui, ó. O valor que vem depois do ponteiro, tá bom? E é o que vai fazer esse ponteiro se mover. Quanto menor essa fatia, mais o ponteiro vem para cá. Quanto maior essa fatia, quanto maior essa fatia e menor essa fatia, o ponteiro se locomove para o lado direito, tá bom? Pagando aqui todo o nosso desenho, vamos lá. A largura do ponteiro será, eu vou colocar aqui 2%, tá? O valor que vem antes do ponteiro é o valor determinado do resultado menos metade do meu ponteiro.
Então, eu vou fazer igual este valor do ponteiro dividido por 2, tá? E aqui eu vou selecionar o resultado, que é este daqui, menos esse valor, tá? Como divisão vem primeiro, eu não preciso colocar entre parênteses. Por quê? Ele já vai fazer essa conta primeiro e depois vai fazer o resultado menos esse valor já dividido. O valor que vem depois será igual à soma de toda a pontuação da escala, fecha parênteses, menos o valor que vem antes, menos o valor da largura do ponteiro. E dou um Enter, tá? Aqui na tabela dinâmica, ele está fazendo uma soma, mas nós vamos clicar aqui em Análise da tabela dinâmica, mostrar, fechar aqui, ó, e vamos alterar essas configurações para a média. Então, aqui, média, e dou um OK. Observe, tá? Que os valores, eles já estão alterando aqui, e conforme alteram aqui, ele também já está movimentando aqui os valores de ponteiro. Observe, tá? Eu vou aumentar aqui, apenas para a palavra desempenho aparecer. E agora sim, vamos partir para a construção desse ponteiro. Vou clicar no gráfico, ir em Design do gráfico, selecionar dados. Venho em Adicionar. O nome da série eu vou chamar de Ponteiro. E os valores da série eu vou selecionar esses valores aqui que nós acabamos de determinar. Vou clicar em OK. OK, tá? Selecionar apenas o primeiro gráfico. Venho em Alterar tipo de gráfico. Em ponteiro, vou abrir as opções e escolher agora o gráfico de pizza. E dar um OK. Agora sim, seleciono o gráfico com o botão direito, formatar a série de dados. Venho em modificar para 270 graus e vou optar por eixo secundário. E vou voltar para o gráfico. Seleciono ele, formatar e vou deixar ele sem contorno, tá? A primeira fatia, ó, formatar ponto de dados. Eu venho em preenchimento e vou deixar ele sem preenchimento. A última fatia, a segunda fatia, ó, é o nosso ponteiro. A última fatia, que representa o nosso 155%, também vou deixar sem preenchimento. E o ponteiro, eu vou deixar ele na cor preta. E olha só, o nosso gráfico de velocímetro já está basicamente pronto. Ó, toda vez que eu clicar, ele já altera. Observe. Então, eu tenho aqui 64%, 45%, agilidade 50%, observe que ele está exatamente ao meio, e velocidade ele tem 48%. Ok? Eu posso inserir aqui, ó, o rótulo de dados. Eu vou selecionar apenas o ponteiro, com o botão direito, adicionar rótulos de dados. Ele vai aparecer aqui 2%. O que eu posso fazer? Seleciono a caixinha, clico 2 vezes na caixinha. Aqui em barra de fórmulas, eu vou digitar igual e eu posso selecionar o valor que está aparecendo na nossa tabela dinâmica e dar um Enter. Posso voltar aqui em guia inicial, deixar negrito e aumentar para 11, por exemplo. E agora sim, ó, toda vez que eu filtrar, ele mostra qual é o valor e o ponteiro também se mexe. Olha só. E aí, o que você achou desse primeiro gráfico
de velocímetro. Para o velocímetro 2, eu já deixei aqui também separadas as nossas tabelas. Essa tabela com as fatias que vamos precisar, de 10 em 10, até chegar no total 100. E também aqui a tabela para fazermos o ponteiro. Então, eu venho aqui na guia Inserir, tabela dinâmica, da tabela intervalo, vamos utilizar a mesma base de dados e vou dar um OK. Dessa vez, nós vamos utilizar a avaliação em colunas e o valor de resultado em valores, tá? Essa soma, nós vamos utilizar a média. Eu clico no campo soma de resultado, configurações do valor e vou clicar em média e dar um OK, tá? E agora sim, nós já temos aqui a média para agilidade, desempenho, inteligência, velocidade, total geral. Já vamos alterar aqui também as cores dessa formatação. Venho em Design, vou escolher o mesmo cinza que utilizamos no layout anterior. As tabelas também vamos alterar e deixar no mesmo padrão do velocímetro anterior. Feito isso, vou já colocar os valores aqui, tanto da pontuação quanto do ponteiro, para depois irmos direto para a construção do gráfico, tá? Então, na pontuação da escala, para ruim eu vou utilizar 20%, regular 30, bom 30, ótimo 20 e o total nós vamos utilizar uma soma. Resultado, eu vou utilizar a célula de total geral, então vou colocar igual, e a célula M3, que M4, que é o total geral. Vou travar essa célula clicando em F4 e dou um Enter. O valor que vem antes, vamos apagar aqui, o valor que vem antes é a mesma lógica, igual o valor do ponteiro. Então, antes do valor antes, vamos determinar aqui 2% para o ponteiro. O valor que vem antes será igual este valor do resultado menos os 2% dividido por 2. O valor do ponteiro dividido por 2 é a metade do valor do ponteiro. E dou um Enter. E o valor que vem depois é igual à soma, abre parênteses, de toda a pontuação da escala, inclusive o total, fecha parênteses, menos o valor que vem antes, menos o valor da largura do ponteiro. E dou um Enter, tá bom? Feito isso, eu tenho aqui 200%. Agora, vamos direto para a construção do nosso gráfico. Vou selecionar aqui a escala, venho na guia Inserir, vou selecionar o gráfico de rosca. E, igualmente fizemos no gráfico anterior, vamos fazer uma limpeza com o botão direito Formatar a série de dados. Aqui na parte direita, nós vamos alterar o ângulo para 270 e dar um Enter. E agora vamos também já alterar a cor das nossas fatias. Venho em Formatar, Preenchimento da forma, vou escolher o vermelho. Essa segunda fatia, vou escolher o amarelo. A terceira fatia, vou escolher o alaranjado. E a última fatia, nós vamos escolher verde. Essa última fatia, nós vamos deixar sem preenchimento. Vou clicar fora, selecionar o gráfico todo, contorno da forma, sem contorno. Vou clicar também no gráfico, preenchimento da forma, sem preenchimento, contorno da forma, sem contorno. Igualmente fizemos no anterior. Agora, nós vamos fazer a segunda fatia aqui do gráfico, tá? Aquela que vem aqui, ó,
com toda a escala de 10 em 10, tá? Vamos construir através desses valores aqui. Seleciono o gráfico, venho na guia Design do gráfico, selecionar dados, tá? Adicionar, vou chamar de fatia em valores. Eu vou selecionar todos esses valores, inclusive o total, e vou dar um OK e um OK, tá? Observe que se eu selecionar aqui, ó, formatar série de dados, ele já trouxe o meu velocímetro, o meu segundo gráfico com um ângulo de 270. Então, ele trouxe as mesmas configurações do gráfico anterior. O que eu vou fazer nesse gráfico? Com ele selecionado da forma que está, eu vou formatar, tirar o contorno dele, sem contorno. E vou selecionar apenas a última fatia, que representa esse 100% do total. E vou fazer o quê? Tirar o preenchimento. Sem preenchimento, tá? Olha só, ele já começa a ficar com um cara de fatia. Mas eu não quero ele todo colorido dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Vamos criar aqui nele escalas de cinza. Então, eu vou alterar um por um. Começar do mais claro até o mais escuro. Venho na guia, no designer do gráfico, venho em formatar, preenchimento e eu vou escolher essa cor aqui mais clara. E eu vou escolhendo até escurecer, ó. Eu venho colocando todos os tons de cinza que nós temos na nossa planilha. Depois de fazer isso, vou selecionar o gráfico, com o botão direito, formatar a série de dados. Vamos alterar o valor dessa estrutura aqui, tamanho do orifício da rosca. Vou diminuir para 50%. Vou alterar esse laranja aqui, vou mudar para o RGB. Aqui em formatar, preenchimento da forma, em mais cores, eu vou personalizar e utilizar o FF 6400 e dar um OK. E esse verde eu vou aproveitar para deixar mais escuro e vou utilizar o verde escuro. Vou selecionar o gráfico de fora com o botão direito, vou adicionar rótulos de dados. Ele vai aparecer na última fatia que nós deixamos sem preenchimento. Então, clico fora do gráfico, seleciono apenas essa fatia e vou dar um deleta. Vou selecionar rótulo por rótulo e vou alterar a cor de preenchimento. Os primeiros eu deixarei preto e os demais, conforme a escala de cinza for escurecendo, eu vou alterar para branco. Então, eu clico no rótulo, seleciono um por um, venho em formatar. Aqui dentro de estilos de word art, vou alterando as cores do rótulo para que ele possa aparecer. Agora sim, vamos partir para o nosso ponteiro. Selecionar gráfico, eu venho em selecionar dados, adicionar, nome da série, vou chamar de ponteiro e os valores da série serão exatamente igual ao que nós fizemos no anterior. Vou selecionar os valores de antes, a largura do ponteiro e o valor de depois. E vou dar um OK. OK. E agora ele apareceu aqui fora. Assim como fizemos com o anterior, eu vou selecionar apenas este gráfico, venho em alterar tipo de gráfico. Na série ponteiro, eu vou alterar para pizza e vou dar um OK.
Seleciono o gráfico, formatar, contorno, sem contorno. Clico fora, vou selecionar apenas a primeira fatia, preenchimento da forma, sem preenchimento. Vou selecionar novamente essa segunda fatia aqui, a maior zona, preenchimento, sem preenchimento. O valor do ponteiro que está aqui embaixo, com o botão direito, eu vou selecionar todo o gráfico, com o botão direito, formatar série de dados. O ângulo da primeira fatia a gente precisa alterar para 270, para que esse ponteiro funcione corretamente. Dou um Enter. Observe que ele subiu para 50%. Agora sim, o que eu vou fazer? Selecionar essa fatia e vou preenchimento da forma de preto. E vou deixar esse gráfico, ó, selecionar o gráfico novamente, vou deixar ele em eixo secundário e pronto, tá? Agora eu vou selecionar aqui a nossa tabela dinâmica, venho em análise da tabela dinâmica, inserir segmentações e eu vou utilizar para movimentar o nosso ponteiro a segmentação de atleta e vou dar um OK, tá? Vou posicionar aqui, vou deixar em três colunas e vou abrir aqui a largura, diminuir a altura, venho em configurações da segmentação, vou tirar o cabeçalho e vou dar um OK. Ainda em segmentação, eu vou escolher a cor na escala de cinza, para continuar conversando visualmente com o nosso layout. Vou selecionar os gráficos aqui, posicionar ele um pouco mais embaixo. Já vou também formatar o tamanho desse gráfico, vou deixar em... Vamos aumentar aqui para 10. E vamos alterar aqui também para 10 e dar um OK. Tá? Assim eu fico com o gráfico quadrado. E vamos ver o que acontece, ó. Agora eu vou filtrar, ele está funcionando, tá? Vou aumentar aqui, ó. Observe que o valor que está fazendo o nosso gráfico modificar é o valor de resultado, tá? Aqui está vindo do total geral. E conforme eu mudo o nome do atleta, ele altera aqui. Ó. Já está funcionando. E agora eu vou mudar apenas, inserir aqui uma forma aqui atrás para deixar o nosso gráfico visualmente melhorado. Eu vou clicar fora aqui, venho em inserir, vou selecionar a nossa forma de elipse, tá? Com o Shift selecionado, Shift no teclado, selecionado, clico e arrasto. E olha só, ele forma um círculo certinho, tá vendo? Quando eu venho aqui, ele está no valor proporcional de um círculo, certinho. Venho em preenchimento, vou deixar ele na escala de cinza, vou tirar o contorno dele, contorno sem contorno, aqui ó, sem contorno, e vou posicionar ele aqui, certo? Venho em efeitos, vou utilizar o bezel e vou selecionar essa forma aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou diminuindo ele, centralizando até ficar certinho. Encaixado aqui no meu gráfico. Ó. E agora, o que eu vou fazer aqui? Vou alterar o preenchimento dele para gradiente. E vou selecionar, ó, vou fazer de novo. Efeitos da forma, desculpa, preenchimento.
gradiente, eu vou selecionar esse que deixa o ponto mais escuro no centro, tá? E aí vocês vão entender o porquê que eu utilizo esse ponto mais escuro no centro. Fiz isso, consegui alinhar o tamanho que eu quero e deixar todos os espaços preenchidos. Eu vou copiar essa forma com o botão direito, vou colar, ó, como imagem. Agora está como imagem. Vou deletar essa forma, posicionar nossa imagem aqui, encaixar ela certinho, ó, tá? Ó, tô encaixando ela certinho. Agora eu venho formato da imagem, vou cortar. Eu venho aqui, diminuo toda essa estrutura e vou dar um cortar. E agora sim, vou recuar todo esse objeto para trás. Eu posso selecionar apenas esse ponteiro e vamos formatar ele, deixar ele mais reluzente. E como que eu vou fazer isso? Eu venho em efeitos, vou adicionar uma sombra todo em volta a ele. Vou selecionar essa sombra aqui, ó. E aí eu preciso vir aqui em sombra, opções da sombra, alterar a cor dessa sombra. Então a gente vai deixar um branco. E ó, toda vez que chegar nessa escala mais escura, a gente vai conseguir enxergar a nossa sombra. Eu posso, inclusive, aumentar aqui, ó, o tamanho da sombra. Tá vendo? E toda vez que alterar aqui o nosso gráfico, mexe o ponteiro, tá? Esse é o filtro que faz o nosso ponteiro se mexer. Posso selecionar apenas o ponteiro com o botão direito, adicionar rótulos de dados, assim como fizemos no anterior. Vou clicar duas vezes nessa caixinha, volto para a nossa barra de fórmulas, igual, e vou utilizar o resultado para trazer no nosso rótulo de dados e dar um Enter. Agora venho aqui na guia página inicial, aumentar o tamanho, deixar um negrito. Posso vir aqui também em exibir, tirar, tá? Clico fora, vem em exibir, tirar a linha de grades e prontinho. Esse é um gráfico mais elaborado, com escalas de 10 em 10, que você pode estar utilizando aí como uma opção para fazer o seu gráfico. E aí, o que você achou desse gráfico de velocímetro 2? E para essa nossa última proposta, vamos inserir aqui a nossa tabela dinâmica, inserir tabela dinâmica da nossa base de dados, selecionar a base de dados e dar um OK. Vamos utilizar a avaliação em colunas e o resultado em valores. Já vamos alterar aqui em design a cor da nossa tabela. Vamos também inserir a nossa segmentação. Clica em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação e vamos utilizar o atleta para isso, tá? Vamos também posicionar ele aqui embaixo, utilizar as cores em escala de cinza, aumentar para Vamos aumentar para 6 dessa vez, aumentar a largura aqui, diminuir a altura, venho em configurações da segmentação de dados, vamos tirar o cabeçalho e dar um OK. E vou diminuir aqui. Prontinho. OK. Clico na tabela dinâmica, soma de resultado, clico nessa parte de soma de resultado, configurações do campo, vamos alterar para média e dar um OK. Aqui nessa proposta, nós vamos utilizar nível,
tá? Nós vamos utilizar agora o gráfico em níveis. E a escala será de 20 em 20%. Vamos adicionar aqui no campo página inicial, soma, já temos aqui o nosso 100%. O resultado igual nosso total geral. Vamos clicar em F4 para travar essa célula. O valor que vem antes será igual o meu resultado menos a minha largura dividido por 2, Enter. Aí eu não tenho valor na largura ainda. Vamos determinar que seja 2%. E o valor que vem depois será igual, soma, abre parênteses, todo o valor da escala, inclusive o total, fecha parênteses, menos resultado, menos antes, menos largura. Então, o valor, a soma de toda a escala, inclusive total, menos o valor que vem antes do gráfico e o valor da largura do ponteiro. Fecha parênteses e dá um Enter. Prontinho. Até aí foi igual aos nossos gráficos anteriores. Vamos selecionar a escala, inserir, vamos utilizar aqui o nosso gráfico de rosca novamente, fazer a limpeza, tirar o que a gente não precisa, seleciona o gráfico, vem formatar, tira o contorno desse gráfico sem contorno, preenchimento do gráfico sem preenchimento. Já vou deixar ele posicionado aqui. Com o botão direito no gráfico, formatar série de dados, vamos alterar a escala para 270 e dar um Enter. Vamos também utilizar aqui, selecionar apenas a última fatia, ou melhor, clica fora, seleciona o gráfico todo, contorno da forma, sem contorno. Agora sim, seleciona apenas a última fatia, preenchimento, sem preenchimento, tá? Vou deixar aqui na tela os RGBs que estou utilizando na escala de cores deste gráfico. Seleciona apenas a primeira fatia, vamos em formatar, preenchimento da forma, mais cores e vamos aqui personalizar, digitar FF 6D e OK, tá? Seleciona a segunda fatia, preenchimento da forma, mais cores, personalizar, vamos digitar FF 9B e dar um OK. Seleciona a terceira fatia, preenchimento da forma, mais cores de preenchimento, personalizar e vamos utilizar FF DD 71 e dar um OK. Agora vamos selecionar a quarta fatia, preenchimento da forma, mais cores de preenchimento, formatar, selecionar tudo, FF C901 OK. E a última fatia, preenchimento da forma, mais cores de preenchimento, formatar, personalizar, desculpa, hashtag 04D28D. E OK. Essa será a nossa escala de cores. Ainda com o gráfico selecionado, com o botão direito, formatar série de dados, vamos diminuir o percentual do orifício da rosca e vamos deixar proporcional para colocar apenas a informação do percentual que está sendo filtrado aqui no centro, tá? Feito isso, venho com o botão direito, adicionar rótulos de dados. E aqui, o último, nós vamos deleta,
seleciona todos os rótulos de dados com o botão direito, formatar rótulos de dados. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Valor, ó, presta bastante atenção. Aqui dentro de formatar rótulos de dados no meu lado direito, eu vou inserir aqui valor a partir das células. Vai abrir essa caixinha suspensa aqui, ó, e eu vou selecionar essa parte aqui do título, nível A, B, C, D e E, e vou dar um OK. E aí eu vou tirar essa parte de valor. E ele vai ficar assim, ó. O nível E é o pior nível, ele começa ao contrário, que é a minha escala em vermelho, e o nível A é a minha escala em verde. E aí ele vem aumentando de nível. Então, nível A, B, C, D, E. Sendo que o nível E, dentro da minha escala, é ruim, tá? Estou apenas mostrando aqui uma nova proposta para ser utilizado no dia a dia de vocês. Feito isso, seleciono o gráfico. Vamos inserir agora o nosso ponteiro. Então, venho em design do gráfico, selecionar dados, adicionar e vamos chamar isso daqui de ponteiro. Venho aqui em valores, vou selecionar o valor antes, largura e depois e dar um OK. Outro OK. Seleciono esse gráfico em design do gráfico, alterar o tipo de gráfico, ponteiro nós vamos substituir por rosca e dar um OK. Com o botão direito, formatar série de dados, vamos deixar ele em eixo secundário e alterar o ângulo da primeira fatia para 270 e dar um OK. E vamos fazer as mesmas coisas que fizemos nos anteriores. Seleciona todo o gráfico, formatar, contorno da forma, sem contorno. Agora sim, seleciona apenas a primeira fatia, preenchimento, sem preenchimento. Seleciona a última fatia, preenchimento, sem preenchimento. E o nosso ponteiro nós vamos deixar em preto, na cor preta. Vamos ver se está funcionando? Está funcionando. Olha lá. Tá? Agora, ao invés de colocar o nosso rótulo de dados aqui, como estávamos fazendo anteriormente, eu venho aqui na guia inserir novamente ilustrações, formas e vou selecionar o elipse, tá? Vou clicar no Shift, clicar e arrastar e vou posicionar ele aqui. Antes, vou aumentar o tamanho desse gráfico, venho em formatar, vou deixar ele também no tamanho 10 e na largura também 10. 10, ok. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já deixo ele no tamanho específico para não ficar precisando alterar a minha forma. Vou deixar ele posicionado aqui de uma forma que ele fique estruturado igualmente em todos os lados aqui, ó, tá? Venho aqui e vou preencher ele com uma cor gelo, tá? Vou selecionar aqui essa cor, contorno sem contorno, volto aqui para preenchimento, mais cores e vamos alterar isso daqui, ó, deixar uma cor mais fria, mais clara e dar um OK, tá? Vou copiar com o botão direito, colar como imagem. Venho aqui, vou deletar essa forma, vou posicionar aqui em cima, vou cortar essa imagem, ó, cortar. Cortar. Já vou tirar aqui, ó, exibir a nossa linha de grade. Tirei. Posso alterar a cor, né, dessa imagem.
Deixa eu ver as cores que nós temos disponíveis aqui. Vou deixar uma escala mais escura para a gente poder enxergar, tá bom? Aí você pode escolher a cor que você quiser aí. Venho em inserir, ilustrações, formas e vou escolher a nossa caixa de texto e desenhar ela aqui, ó, tá? O que que eu vou fazer aqui? Agora, tá vendo que o cursor tá piscando? Venho na barra de fórmulas, igual, vou colocar o nosso resultado aqui dentro, tá? Venho aqui e dou um Enter. Vou alinhar ao meio e centralizar. Vou deixar negrito, vou aumentar aqui o tamanho, deixar em 14. Com a forma selecionada, vem em forma de formato, preenchimento sem preenchimento, contorno sem contorno. E agora, toda vez que eu mexer no filtro, ele altera o valor e mostra o nível. Tá vendo? Ó, vou aumentar aqui o espaço, justamente para não atrapalhar o nosso gráfico. Vou posicionar ele aqui novamente, ó. Prontinho. Ó. E essa é uma outra proposta de gráfico. E aí, gostou dessa proposta? Eu utilizei sempre a mesma base de dados, mas aí você utiliza os dados que você tem e aplica para a sua realidade. Aqui foram formas que eu utilizei de gráficos que podem ser utilizados. Velocímetro 1, velocímetro 2 e velocímetro 3. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês utilizem qualquer um desses tipos de gráficos de velocímetros no seu dia a dia e até a próxima aula. Não esquece de curtir, salvar, comentar, compartilhar com quem também precisa de dicas como essas e gosta de Excel assim como nós. Tchau, tchau!